Amém. A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Quantos podem dizer graças a Deus? Graças a Deus. Aleluia. Você consegue olhar para o seu irmão e falar, que bom te ver aqui. Fala assim, uma benção você estar aqui nessa noite. Fala para ele aí. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Muito bom ter sua presença aqui, sua família, o pessoal da internet aí, que Deus abençoe. Também no nome de Jesus, nós estamos vivendo uns dias quentes, sim ou não, irmãos? Mas graças a Deus que ainda está fresquinho aqui dentro, está geladinho. Deus abençoa as nossas vidas nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, tenho uma palavra de direção para a sua vida, para a sua casa, algo que Deus tem colocado no meu coração, e eu creio que nesses dias a gente tem falado uma palavra muito, eu acho que uma palavra ela tá andando no nosso meio de maneira muito viva, de maneira muito incisiva. Eu estava analisando essa semana, a gente falou sobre circunstância semana passada, não foi? E sobre perseverança, não foi? Então quem assistiu a palavra, não estava aqui, assistiu, pegou, você não estava no culto, assiste lá para você poder entender como que a Refrigério está caminhando, onde ela está te ensinando, onde ela está te guiando. Se você não sabe, hoje é o primeiro domingo de setembro, viu? Então está acabando o ano, fala assim, está acabando o ano. E nessa semana agora, né, que vai começar hoje, sim ou não? É dia 8, que é 080900, né? Então eu vou fazer aniversário de casamento com a pastora Josi, 23 anos. Fala ao seu irmão, pega a visão, irmão. Vou ter que gastar um dinheiro, né, irmão? Como é que faz, né? Não é o jeito, né? Tem que fazer o Pix, sim ou não, irmão? Então dia 8 agora, né, do sexta-feira, né, aniversário de casamento. E é uma bênção de Deus. 27 anos que se conhece, né? E casado 23. Eu decorei esse tantão e ainda errei, irmãos. É difícil, irmão. A palavra está na minha mente, eu tentei decorar a data, eu falei 0800 e 080900. É a senha do meu celular, eu ainda esqueço. Sério, irmão, você pega ali a senha, eu fiquei gravando na minha mão, eu não posso errar a data. Eu ainda errei, irmão, é 27 anos que conhece, né? Nós estamos que a gente se conheceu, e 23 anos de casamento. Então vai ter que gastar um Pix, irmão, sim ou não? Então eu quero agradecer a Deus por isso, e hoje é o primeiro dia, na verdade, o primeiro domingo de setembro, nós estamos no começo da semana. Eu tenho uma palavra profética para você, e algo de interessante que a palavra que a gente está mais ouvindo aí é que as coisas estão, falar comigo, difícil. Sim ou não? A gente abre a boca e fala, tá tudo difícil, não é, irmão? Tá muito difícil, não é? Sim ou não? E eu vi nessa palavra nessa semana, coisas difíceis, muito difíceis, tá tudo difícil, tá difícil lá, tá difícil cá, tá difícil não sei na onde, a gente tá sempre falando que as coisas estão muito difícil, sim ou não, irmãos? E aí veio uma frase interessante, que difícil, na verdade, é aquilo que você ainda não começou. Difícil é aquilo que você não começou. Aí eu estava aqui olhando o culto acontecendo, a adoração, eu falei, paz, é difícil adorar. Deus falou, por quê? Porque você não começou. É difícil buscar, por quê? Porque você não começou. É difícil ler a Bíblia, por quê? Porque você não começou. Então, na verdade, é difícil porque ainda você não começou, irmão. Tem gente que com o culto ainda nem começou, por isso está difícil. Pastor, mas está difícil, está pesado. Pois é, não começou. Então é difícil aquilo que eu e você ainda não começamos, irmãos. Hoje é na verdade, o primeiro culto de domingo de setembro. O que você precisa começar hoje? Qual tem sido a sua opinião dentro desse ambiente? Porque eu estou dizendo aqui que difícil, na verdade, não é receber, o difícil é abrir o coração para receber, irmãos. Pastor, é difícil mais de receber de Deus. Não, irmão, não é. A palavra está sendo liberada. É só você capturar a palavra e falar, é para mim, eu recebo. Eu vou viver esse milagre nessa semana. Quem crê nisso, irmão? Eu tenho uma palavra profética para você hoje. Se você tomar posse, tomar posse dela. Sim ou não, irmãos? Porque nós temos que falar comigo, ter atitudes que geram colheita. Irmão, quando eu passo aquelas portas, eu não vim porque eu sou crente não, irmão. Nem porque eu sou religioso não. Eu vim prestar um culto de entendimento. Então entenda, qual que é a atitude, pastor, que eu tenho que tomar aqui, na verdade, uma atitude que vai gerar colheita. O que quer dizer isso, pastor? Na verdade, eu preciso usar a minha fé para gerar milagres inteligentes. Quem está pegando a visão, irmãos? O que você quer dizer com isso, pastor? É quando Deus fala, entenda isso, fala comigo, ouvir. Quem já viu aquela frase, você vai escutar, mas não vai ouvir? Quem já ouviu essa frase?
Não é verdade, não é? Mas nesse ambiente a gente não pode agir assim. Eu preciso ouvir e deixar descer. Eu tenho que ouvir, eu tenho que entrar aquelas portas sabendo o que eu vim fazer aqui. Entenda isso, eu não sou religioso. Eu não tenho que estar aqui no domingo, não, irmãos. Eu vim aqui porque eu creio, irmãos, que a igreja, quando ela está reunida, a igreja, quando ela está junta, como nós estamos aqui, Deus, irmãos, se manifesta, porque Ele diz: se tiver 1, 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estarei. Aleluia! Deus está aqui, quem crê nisso? Fala para o seu irmão, quem não está pronto para a mudança, não está pronto para o crescimento. Entenda isso, todo culto, fala comigo, eu preciso viver uma mudança. Fala assim, todo culto, eu preciso, bate no pé e fala assim, eu preciso. Não dá para terceirizar para o irmão que não vem no culto. Agora fala assim, eu preciso. Todo culto estar aberto a sofrer mudanças. Entenda isso, se você vir 2 anos na refrigério, sua vida não mudou nada, você está no lugar errado. Vou falar de novo, se você vir aqui 2 anos, sua vida não mudou nada, você está no lugar errado. Que isso, pastor? É verdade. Porque a palavra aqui é de mudança, de transformação, é de entendimento. A palavra aqui é aplicativa. Você pega e sabe o que você tem que fazer na segunda. Você recebe, você absorve a palavra e você sabe o que você tem que fazer. Você pode até não querer fazer. Você pode até estar no modo religioso. Entenda isso. É só uma questão particular sua. Mas entenda, eu só vou crescer se eu tiver aberto o quê? Fala comigo, as mudanças. Entenda, quando eu passo aquelas portas, o Espírito Santo já começa a trabalhar no meio do seu coração. Para quê, irmãos? Para gerar mudança. Agora você fica naquela mesma página, os céus ouvida, e nunca muda, não há nada, irmão, não prospera as coisas, não. Entenda isso, fala comigo, está errado. Fala comigo, está errado. Quem não está pronto para falar as mudanças, não está pronto por quê? Não anota essa frase nessa semana. Porque Deus, Ele está, fala comigo, falando no meu coração nessa noite. Pastor, mas está muito difícil, está mesmo, porque você ainda não começou. Pastor, mas como que vai? Não, é verdade. Eu concordo com você, só vai haver uma transformação, uma mudança a partir da hora que eu falar o quê? Está difícil, mas eu vou começar. Está difícil, mas eu vou fazer. Está difícil, mas não está impossível. Olha a diferença, está difícil, mas não está. Irmãos, tem uma lacuna entre difícil e impossível. Entenda, o crente, ele gosta de trabalhar só com coisas impossíveis, mas tem coisas que são difíceis, mas são possíveis. Tem coisas no culto que vai depender da sua disponibilidade, na verdade, da maneira que você entrou aqui e da maneira que você está recebendo a direção da palavra. Se eu ficar, está difícil, não dá certo, irmão, é desse jeito que vai continuar. Primeiro domingo, mês de setembro. Entenda isso, o que é que está difícil? Pensa aí na sua mente, o que está difícil? Ah, para meu marido é uma benção. Pois é, a mudança do seu marido, entenda isso, não depende de você. Você que tem que mudar. Porque ninguém muda ninguém. Pegou a visão? Entendeu isso aí? Não adianta eu esperar a mudança no outro, sendo que eu não estou disposto a mudar. Quem está entendendo isso aí, irmãos? Tem uma palavra no casamento que ela é chave, fala cumplicidade. Não, repete bem forte, fala cumplicidade. É a chave de um casamento feliz. Não é casais hoje não, fica tranquilo. Fica tranquilo, mas fala cumplicidade. É o que falta. Quem está entendendo, irmãos? Você precisa ter cumplicidade, falar comigo em tudo, para com o meu próximo. Essa palavra tem gente que nem sabe o que é. Por quê? Porque a gente, infelizmente, a gente entra naquelas portas só na verdade, focado para buscar, fala para mim. Sabe o que é cumplicidade? Eu chego lá em casa, a Jô está cheia de tarefa, já está atarefada, e de repente tem umas vasilhas lá na louça. Irmão, não cai a mão se lavar não, viu? Está entendendo, irmão? Quem pegou a visão? Ah, não vou ser menos homem. Não, também você não fica menos homem se lavar também não, viu? Isso é cumplicidade. Eu ver a necessidade de ir lá e ajudar. Está pegando a visão? Você parou para pensar nesse dia? O que está difícil nesse mês para você? Quais são os seus desafios? Quais são as suas metas? O que você quer fazer no mês de setembro? Qual o seu propósito? Você entrou nessas portas para receber uma direção de Deus, mas qual que é o seu foco? Qual que é o seu alvo nessa noite? O que você precisa fazer? O que você tem que fazer nessa noite? Na verdade, passou nesse mês, eu preciso alcançar isso. Entenda isso. O que você está disposto a fazer? O que eu estou disposto a fazer? Fala comigo, o que eu estou disposto a fazer? Porque quem faz aquilo que ninguém nunca fez, recebe aquilo que ninguém nunca recebeu. Olha que frase, irmãos. Então a distância de eu receber aquilo que eu nunca vivi é eu fazer aquilo que eu nunca fiz.
aquilo que ainda não foi feito, aquilo que está no meu coração, que Deus já colocou na minha vida. Então quando eu entrei naquelas portas, eu entrei de maneira profética nessa noite. E a palavra que eu tenho para você é profético. Está difícil é porque ainda você não começou, é só começar. E você vai ver que Deus vai começar com você. E de repente você vai enxergar e falar assim: meu Deus, comecei muito difícil, sim ou não? Quem já venceu algo muito difícil hoje, você está vivendo algo bom da parte de Deus? Quem está entendendo? Entendeu isso? É só repetir a receita. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente fica liberando palavras que o mundo está falando. E a gente nos pega, irmãos, infelizmente, incrédulo, sem fé, desmotivado, angustiado, aflito, preocupado, sem saber o que fazer. Não, irmãos, nós temos uma esperança. Cristo em vós, a esperança da glória, irmãos. E aí, nessa semana eu fiz que eu passo a semana assim, capturando coisas. E nessa semana eu vi a palavra difícil. Isso me chamou bastante atenção. Que o que está difícil é aquilo que eu estou potencializando na minha vida. Pastor, tem como ficar mais? Tem como, nunca está tão ruim que não possa piorar. Porque da maneira que eu começo a falar, eu começo a produzir. Fala assim, eu começo a falar. E eu começo a produzir. Da onde primeiro? Fala no mundo espiritual. Quem está entendendo isso, irmãos? É interessante, eu vi um estudo científico. Puseram 2 potinhos de arroz. Fala arroz. Dois potinhos de arroz. Isso é estudo científico, faculdade. E para um potinho eles começaram a liberar a palavra só de bênção. Palavra, entendeu? Palavra de bênção. E foi falando palavra de elogios. Para um potinho de arroz. Para outro só palavra de ódio. Entenda isso. Os 2 arroz, fala comigo, pereceram. Entenda isso. O que for liberado palavra só de ódio ficou pretinho. O que recebeu palavra de incentivo, ele pereceu, mas ele ficou branquinho. Você dá para entender isso, irmãos? Que não só é algo científico, mas também que é algo espiritual. Que aquilo que você mais está falando, que está difícil, é aquilo que você está vivendo, porque o seu deserto é do tamanho da sua língua. O povo reclama no deserto, ficou mais quantos anos? Foi 40 anos. Para cada dia que viu a terra, quantos anos? 1 ano para cada dia, 40 anos. Entenda isso nessa noite. O que nós precisamos entender nessa noite é que aquilo que eu quero receber de Deus, eu preciso entender que eu preciso fazer algo muito grande para receber algo. Fala comigo, maior ainda. Quem faz aquilo que ninguém nunca fez, recebe aquilo. Fala comigo, que nunca ninguém recebeu. Sim ou não, irmãos? Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que existe, fala comigo, a bênção do acesso. Fala comigo. Quem tem a bênção do acesso sempre terá uma porta aberta. Fala para prosperar. O que você quer dizer com isso, pastor? Uma palavra que é liberada nesse ambiente é uma porta de acesso para que você possa romper essa noite. Uma porta de acesso tira você dessa dificuldade que talvez você está produzindo o ano inteiro. Porque tem gente que está o ano inteiro falando que está difícil. Tem gente que está o ano inteiro reclamando. Está o ano inteirinho só falando mal do A, do B, do C, no jornal, na internet. E é só isso que a gente vê. Sim ou não, irmãos? Tem como no final do ano você ter um resultado de sucesso falando só isso? De maneira nenhuma, irmãos. Se você quer viver algo novo, comece a falar de coisa nova. Se você quer produzir algo novo, alguma coisa nova, comece a falar algo novo da sua boca. Que tem a verdade que Deus possa extrair dos seus lábios um cante, fala comigo, novo. Aleluia, quem recebe esse nome de Jesus? Porque, pastor, toda vez, irmão, entenda isso, que Jesus fala, chega. Ele gera uma dimensão espiritual. O culto, ele vai assim, irmão, ele começa natural, fala natural. Aí vem, irmãos, a adoração, vem a abertura, aí o momento do louvor, o momento da oração, das ofertas, e de repente a palavra vem, fala assim, um ambiente foi gerado. E aí na palavra, que Jesus ele é o verbo, ele é a verdade, encarnada na terra. Conhecereis a verdade vos o quê? Libertar. E quanto mais eu conheço de Cristo, mais Ele me liberta. Quanto mais eu chego perto dEle, mais Ele me transforma. Passou quando isso acaba, só no céu, irmãos. Porque nós precisamos ser libertos todo dia. De quem, pastor? De nós mesmos. O diabo é o nosso adversário, diabo, Satanás, serpente. O sentido literal do nome, Satanás, Lúcifer, diabo é adversário. Sim ou não, irmãos?
Mas nesses dias nós precisamos, irmãos, aprender algumas coisas na palavra. Porque se eu ficar com esse tipo de mentalidade aqui, ó, tá difícil, é o que eu vou viver, irmãos. Essa semana eu estava num laboratório só nisso, difícil, coisa difícil. E eu tive acesso a algumas pessoas. E eu tive condições de profetizar na vida de algumas pessoas. E eu sou um profeta desde menino criança eu vejo as coisas. Desde criança eu tenho um sentido aberto para ver demônio, para ver anjo, para ver as coisas na vida das pessoas. Desde menino, irmãos. Eu tenho isso. Meu pai que me criou, irmãos, ele tinha a prática da macumba, ele levava nós nesses trem, na época. E desde pequeno eu via as coisas, ou em sonho, ou em visões. Então nessa semana eu pude liberar uma palavra profética sobre a vida de algumas pessoas. E hoje eu estou aqui nesse culto para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. E se você acreditar nisso, que só está difícil porque você ainda não começou, entenda isso. Não tem nada que pode se opor a você. Assim como Deus falou com Josué, você pode levantar a mão para receber. Assim como Deus falou para Josué, Josué, permanece na minha presença, não desanime. Na verdade, somente creia. Só creia, Josué. Só creia. Não desista, avance. Assim como Deus falou para Josué, não temas. Crê somente. Seja forte e corajoso. Entenda isso. Você perde uma grande dificuldade. O que Deus vai falar comigo? É verdade, as coisas estão muito difíceis aí no Brasil. Coisa que está diferente em Londres. Coisa que está diferente nos Estados Unidos. Está difícil em todo lugar. Está complicado em todo lugar. Para nós não tem lugar fácil nessa terra. Você não é daqui. Não vai ter lugar fácil para você e para a sua fé nesse lugar aqui. Não tem lugar fácil para nós que professam uma fé em Jesus Cristo. Entenda isso, irmãos. Não existe lugar fácil para nós. Nós somos, irmãos, a igreja da última hora. Eu não sei se você acredita nisso, se você entende que Jesus de fato está voltando. Quem está entendendo isso, irmãos? Então eu consigo, falar comigo, entender. Que eu preciso entender. Quando Jesus chega, ele gera, fala comigo, uma dimensão espiritual, sim ou não, irmãos? Então o culto vem e de repente fala comigo, ele fica espiritual. Quando, pastor? Quando eu entendo que é ele que está falando comigo. Quem está pegando a visão, irmãos? Quando eu entendo, é ele quem está falando comigo, irmãos. Então eu não posso ficar com ele, fala comigo que essa linguagem de um povo lá fora que não tem esperança. Nós temos uma esperança e é Cristo em nós. Crê nisso? Quem crê nisso? Então eu consigo, fala comigo assim, eu consigo entender. Tem duas chaves que eu vou liberar sobre a sua vida nessa noite. Fala obediência e confiança. Essas duas coisas é poderosíssimo nesse dia. Fala obediência e confiança. Tem gente que confia desconfiando. Esse tipo de gente, infelizmente, não alcança aquilo que precisa. Porque a obediência é Jesus falar assim, ó, vem. E você está bem num túnel escuro, não tem direção, não tem nada, ele fala, vem. Você tem que falar comigo, obedecer primeiro, sim ou não? Isso envolve o quê? Fala, ninguém obedece sem ter fé. Sim ou não, irmão? Obediência é intimamente ligado com fé. O que é confiança? É entrar naquele túnel escuro e ter a certeza que no fundo do túnel tem uma luz que é Cristo. Então nesses dias, o que Deus está requerendo de nós? Fala, obediência o quê? Entenda isso, confiar é fácil. Não, irmãos. E obedecer? Fala, muito difícil. Mais difícil ainda, sim ou não, irmãos? Porque eu consigo entender que a obediência, a confiança é algo, irmãos, talvez é a distância que eu estou do meu milagre. Quem está pegando aí, irmãos? Talvez você entrou aqui nem preocupado com essas coisas, mas eu quero dizer nessa noite, nós como igreja precisamos entender que nesses dias o que Deus quer de nós é que nós o obedecemos. E que nós confiamos nele, irmão. Se ele falou, vai cumprir. Se ele liberou a palavra de Deus sobre a sua vida, vai cumprir. Quem está entendendo, irmãos? Passou como assim? Tem muito tempo, entenda isso. O tempo que está na terra não é o tempo do céu. O que Deus fala hoje, na terra, ele está falando talvez no tempo dele. E no tempo dele, irmãos, os milagres acontecem. Não sei se você está pegando essa chave. Vamos de novo, no tempo de Deus com os milagres. Não é no tempo da minha angústia, não é no tempo da minha aflição, não é no tempo do meu desespero, não é no tempo da minha falta de fé, não é no tempo da minha desconfiança, é no tempo de Deus que os milagres acontecem. Pastor, que tempo é esse? Isso aqui é um tempo de Deus, irmãos. Quem está entendendo esse mistério? Eu estou revelando coisas profundas para você nessa noite. Coisa profética, irmãos. Pastor, como assim? Esse momento aqui, ó,
é um tempo de Deus para a sua vida. É um tempo de Deus para a sua casa. É um tempo onde você entende a palavra e a chave gira na sua história, gira na sua vida, e você consegue receber aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a minha família, no nome de Jesus. Sim ou não, irmãos? Esse é o acesso que Deus tem para você nessa noite. Fala como? Fala obedecendo e confiando. Sim ou não, meus irmãos? Eu creio nisso nessa noite. Porque nós temos vivido nesses dias, irmãos, e esses dias de hoje nós precisamos, fala comigo, obedecer ao Senhor, irmãos. Eu creio nisso nessa noite. Quem crê nisso? Tem uma palavra que fala assim, meu comportamento. Fala, determina o que eu vou receber dele nessa noite. Você viu que na Bíblia, toda manifestação de milagre, você consegue analisar o comportamento das pessoas, sim ou não? Bartimeu teve um comportamento, sim ou não? Foi igual ao da mulher do fluxo de sangue? Foi. O da mulher do fluxo de sangue foi igualzinho. O cego foi descido pelo telhado, foi igual, sim ou não? Entenda isso. A sua necessidade vai gerar o padrão do seu comportamento de fé nessa noite, nesse ambiente. Porque a maneira que eu estou me comportando aqui determina aquilo que eu vou receber de Deus, aquilo que eu vou alcançar da presença do Espírito Santo. Sabe qual é a nossa maior dificuldade nesses dias que eu pus aqui, ó? O meu comportamento determina o que eu vou receber de Deus nessa noite, sim ou não, irmãos? Como assim, pastor? Tem hora que fala assim que Deus pede uma coisa simples, sim ou não? Pede ou não pede? Simples, não é? Nosso maior erro é achar que tudo que é simples é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. O simples é se apontar o dedo na vida do outro e resolver em 30 minutos. Fulano fizesse isso, faz aquilo, faz isso. Mas porque fulano faz isso? Fizer isso, vai dar certo. O simples é eu falar na vida dos outros. Agora, quando eu trago para a minha vida, tá simples para mim. Mas nem tudo aquilo que é simples, fala comigo, é fácil. Não é porque é simples, é o quê? Fácil. Pastor, comportamento sim, determina o que você vai receber de Deus hoje aqui. Você quer saber por tanto que é simples? Um homem precisava de uma cura, fala de uma cura. Lá no Velho Testamento, o nome dele era Naamã, fala Naamã. E ele foi até o homem de Deus, e o homem de Deus falou para ele, sabe o quê? Fala para o seu irmão assim, vai tomar banho. Simples, não é? Sim ou não, irmão? Você pensou que a distância do seu milagre hoje é só tomar um banho? Já pensou nisso? Pastor do céu, é só tomar banho? Ele falou, é. O profeta olhou para o Naamã e falou, olha, você veio lá de longe, você veio da Síria, para Samaria, eu quero dizer uma coisa. O profeta mandou você ir tomar banho lá no Rio Jordão, só isso. Fala comigo, é muito simples. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente não gosta de coisa simples, sim ou não? A gente complica o que é fácil, irmãos. Nós sabemos o que nós temos que fazer, mas é muito simples, então nós não fazemos. Porque é difícil, porque eu ainda não comecei. Está entendendo o mistério, irmãos? É muito simples eu pôr a culpa no outro, é fácil eu apontar o dedo no outro, é muito fácil, é simples eu culpar o outro. É por isso que eu estou nisso. Esse ano foi ruim por causa disso. Esse ano foi porque era muito difícil. Tudo aquilo que é difícil, entenda isso, é difícil até você começar. Então nem tudo que é simples é fácil, irmãos. O profeta olhou para ele e falou assim, o negócio é o seguinte, o servo do profeta falou assim, ó, meu senhor mandou o senhor ir tomar banho. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Nós entramos aquelas portas ali, ó. Queremos ter um comportamento natural e receber coisas espirituais. Ninguém acessa o espiritual com coisas materiais. Ninguém acessa o coração de Deus com atitudes naturais. Ninguém acessa a vontade de Deus com atitudes naturais. O nosso comportamento, a gente tem um comportamento natural aqui e quer que Deus fala. A gente tem um comportamento natural e quer que Deus move. A gente tem um comportamento aqui talvez de incredulidade, insatisfação, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Você parou para pensar que Deus trabalha todo dia? Que Ele descansou no 7, mas a Bíblia vai dizer que meu pai trabalha, Ele trabalha diariamente. E tem gente que está entediada aqui, porque amanhã vai trabalhar. Com coisas naturais não dá para acessar o espiritual. Essa sua insatisfação é só um problema seu, não é de Deus. Essa sua dificuldade é só um problema seu e não de Deus. Deus não tem problema em nos abençoar.
Ele só precisa nos pegar no posicionamento certo, na fé, movendo na direção do alvo certo. Não tem como Deus não fazer um milagre. Deus tem falado comigo nesses dias que vai ser tanto milagre nesse ambiente que as pessoas vão vir de longe saber o que está acontecendo. Os nossos dias aqui estão contados, igreja. Que vai começar a acontecer tanta coisa, que aí vai passar para 2 cultos, 3 cultos. O que você quer dizer com isso? Eu preciso me posicionar, irmãos. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Porque quando Deus começa a fazer, fala assim, é muito rápido. Deus não espera você querer arrumar suas coisas. Um homem chegou até Jesus e falou, quando chegou o segundo mestre, falou, mestre, meu pai acabou de morrer. Quem morreu? Ele falou assim, deixa que eu vá primeiro enterrar quem? Meu pai. Era louvável, sim ou não? Foi Jesus quem fez isso, viu? Não foi o pastor não, viu? Porque se fosse eu, estava cheio de pedrada agora. Mas quem fez foi Jesus. Jesus olhou para ele e falou o quê? Deixa o quê? Enterrar? Vem, me segue. Você está achando que Deus, quando Deus começar a fazer, Ele vai esperar você arrumar suas coisas? Você está achando que quando Deus começar a agir, Ele vai esperar você arrumar suas coisas? Aquilo que é perecível, aquilo que talvez já está morto, ou talvez é aquilo que vai te matar, ou talvez é aquilo que você está buscando que vai te destruir, talvez é aquilo que você está buscando demais, é aquilo que você, na verdade você vai desviar. Fala para o seu irmão, que culto estranho é esse? Fala para ele, irmão, fala para ele. Aqui eu só tenho uma função, pregar a verdade. Só isso. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Se você veio num culto para te agradar, você está no lugar errado. O culto que me agrada não agrada a Deus. O culto que me agrada não agrada a Deus. Se for para me agradar, quem faz é o diabo e não Deus. Fala para o seu irmão, chupa essa manga azeda. Fala para ele, passa sal. Deus está querendo fazer coisa grande. Só que Ele não vai me esperar. Quando Ele começar a fazer, Ele não vai me esperar. Ou eu me preparo agora, ou eu perco o tempo. Ou eu perco o time de Deus. O tempo de Deus. O tempo da sua vontade. E o homem entendeu, falou, então vou seguir quem está com a vida e não quem já está. Quem está com a morte. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Vem e me segue. Que palavra muito louca, né, irmãos? Eu meditei nisso um tempão. Eu podia falar, Jesus, está muito difícil para mim. Ele falou assim, está difícil até você começar a me seguir. Uau. Está difícil até você começar a andar comigo. Está difícil até você começar a me acompanhar. Me acompanha para você ver como que fica fácil. Pastor, é muito difícil entregar o coração. Pois é, vem comigo, você vai saber quanto que é fácil. Pastor, está difícil perdoar. Vem comigo, você vai saber o quanto é fácil perdoar. Pastor, eu não consigo semear. Pois é, entenda isso, eu sou uma semente viva por você. Pastor, está difícil semear. Pois é, porque você não está com ele ainda. Domingo passado eu falei com o ambiente sempre. Nesse domingo eu estou falando sobre obediência e o que? Fala, confiança. Deus está levantando uma igreja que sabe obedecer e que sabe confiar. Uma igreja que entende quando Jesus fala, deixa os mortos enterrar seus mortos. Entenda isso, parece ofensivo, sim ou não? Para Deus mudar a sua vida, não tem como ele ser educado. Quem está pegando a visão, irmãos? Para Deus mudar a nossa vida, entenda, Jesus tinha hora, se você for pregar o que Jesus pregava, não tem nada a ver com o que Jesus fazia. O que Jesus fazia era milagre, mas o que ele pregava era para transformar a vida das pessoas. Sim ou não, irmãos? Jesus, ele falava, ô raça de víbora, até quando? Sim ou não, irmãos? Pensa aí, professor, a respeito de vós. Vocês por fora, vocês é bonito demais, mas por dentro vocês é igual um sepulcro caiado. Que culto doido, né, irmão? Sim ou não? Num culto em João 8, ele fala assim, vocês são filha do diabo, porque vocês procuram me matar. Que culto é esse, irmãos? Pensa Jesus numa igreja hoje pregando. Já pensou quantas pessoas tinha? Hã? Se Jesus estivesse pregando aqui, será que nós suportaria? Hã? Porque Jesus, ele tinha três características. Ele falava como ninguém falava. Sim ou não? Sim ou não, irmãos?
Ele olhava como ninguém. Jesus olhava sua alma, seu corpo, seu espírito em 3 dimensões na mesma hora. Ele pegava a tricotomia do homem em um tempo só: corpo, alma e espírito. E ele falava: vai lá, chama teu marido. Jesus era sem educação. Entrava nas coisas pessoal da gente. Como é assim chama seu marido? Acabou de me conhecer, me ofereceu algo, quer que chame o marido? E ela olhou para ele e falou assim: se eu mentir, acabou a graça agora do culto. Sabe qual é o nosso problema? Nós mente mais aqui dentro. E a graça do culto acaba muito rápido. A gente mente demais aqui. Mente para a gente mesmo. Mente para Deus. Deus está falando e a gente está com cara de bicho. Não é comigo não, é comigo sim. Sou eu nessa noite. Ela olhou para Jesus e falou: eu não tenho marido. Ele falou: dissestes bem. Porque você já teve 5, você está agora não é? Rapaz, mas que coisa, né? Jesus entra nas coisas pessoal da gente. Sim ou não, irmãos? Jesus ele entra no pessoal para já. Entenda isso, essa transformação no pessoal. Você quer deixar ele só de fora? Se a transformação está dentro, na verdade no sentimental, você quer deixar ele nas finanças, não vai mudar nada na sua vida. Aí ela entendeu e falou assim: veja que tu és profeta. E aí eles começaram a... Entenda isso, o culto estava num nível de transformação. O culto foi para um nível hard. Aí ela começa a conversar sobre ele com coisas espirituais. Entenda isso, irmãos. Veja que tu és profeta. Aí eles começam: o Messias vai vir. Aí ele vai desenvolvendo a história. Entendeu isso? Pegou a visão? Com o culto veio de um jeito, de repente ele ficou espiritual na hora. De repente ele falou assim: sou eu que falo contigo, eu sou o Messias. Ela largou o canto e correu para a cidade. Entenda isso. E um dia Deus mudou a história daquela vida, daquela mulher para sempre. Todo mundo que for pregar enquanto tiver vida nessa terra vai falar dela. A mulher do Porto de Samaria. Que está entendendo o mistério, irmãos? Então eu consigo entender que o meu comportamento aqui, fala comigo, vai determinar o que eu posso receber ou não dele. Não adianta eu entrar aqui de maneira natural e querer acessar o espiritual, irmão. Não adianta eu entrar aqui no domingo cheio. Entenda isso, irmãos. Você tem que pensar no culto antes de chegar aqui, não chegando aqui pensando aqui, não, irmãos. Precisa haver uma preparação. Você começa a adorar lá na sua casa, desliga aquela televisão, sai do celular, põe uma canção, começa a adorar, entra nessa atmosfera de adoração. Libera uma palavra, irmãos, dentro da sua casa, para os seus filhos ver, para a sua esposa ver. Fala, começa a falar: Deus vai nos honrar, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos transformar. É isso que eu estou vivendo. Um tempo de aceleração de milagre. Quantos querem isso nessa noite? Eu tenho certeza que Deus quer fazer isso na sua vida. Mas não adianta você andar com Jesus e falar: não vou semear não. Eu não estou pedindo para você semear aqui não, viu? Pode ficar tranquilo. Se você quiser semear em qualquer lugar, você está liberado. Mas não adianta você andar com Jesus. Ele é o maior semeador da terra e você não querer semear. Pastor, minha vida financeira está um caos. Pois é. Posso te dar uma aula sobre isso? Deus falou comigo nesses dias? Posso? Você está com tempo? Está com tempo ou não está? Eu estou com tempo aqui. Vim cá só para isso. Você está com tempo ou não? Posso ensinar sobre finanças? Você quer prosperar de verdade? Sim ou não, irmão? Quer ou não quer? Então pega a visão. Fala para o seu irmão, pega a visão. Orando para uma mulher nessa semana fora do país. E ela ligou para mim e falou: pastor, eu preciso disso, na área financeira. E de repente veio algo no meu espírito. E Deus começou a falar comigo. E eu falava desse lado e Deus falava desse lado, no meu espírito. E Deus falou para mim, falou: Wesley, falei para ela. Olha que coisa forte, irmãos. E eu falo assim, falei sem ver. Falei sem ver, Malaquias, citei Malaquias. Quando eu desliguei o telefone, eu estava aqui fora, aqui, ó. E meu espírito, sabe quando recebe a chave gira assim, ó? Girou. Eu saí numa visão para uma casa bem antiga de fazenda. E Deus falou assim na Malaquias: trazei todos os dias a casa do quê? Para que haja mantimento na minha. E depois disso fazeis prova de quem? Então, outro momento você pode provar a Deus é que momento? Nesse ou não? E ele falou que vai abrir uma porta no céu, isso aí? Hã? Ele abre o que no céu? Fala, janela. Aí eu entendi, ele fala assim: se eu não derramar uma benção tal, que abastenha, e ele vai dizer ainda: vocês serão uma terra deleitosa, uma terra próspera. Aí eu peguei a visão, falei, peguei, alcancei. Fui numa visão, fala, fui numa visão. E eu fui há muito tempo atrás numa fazenda antiga de parente nosso. E toda fazenda, irmãos, antiga tem uma janela de pau, sim ou não? Que ela abre as duas portas, não é assim? Não é assim? E toda janela de pau não tem umas plantinhas lá, não tem um quentinho, sim ou não? Tem ou não tem?
Não tem lá, na verdade, um coentro, não tem lá uma hortelãzinha verde, tecinho da folha gorda, não tem? Sim ou não? E a irmã, na cara, levanta de manhã, ela não enche aquele bule, não rega aquela semente, sim ou sim? Aí Deus me trouxe a chave. Deus falou a mim, vai mudar a vida de qualquer pessoa, é qualquer pessoa. Eu só preciso que ela tenha semente, porque eu vou regrar só onde tem semente. Sabe o que eu fiz? Nas madrugadas orando, eu peguei uma garrafa de água e fiquei regando a cerâmica da minha casa, só para me largar de ser burro. E eu pensava comigo na madrugada, na cerâmica, vai nascer como? Não tem semente, só uma janela. Por que ele não falou se eu jogar? Ele falou se eu derramar. Entenda isto. Esse é o momento que a gente precisa ter o entendimento para a chave girar. Deus só vai regrar, entenda, ninguém é louco de regrar algo que não tem semente, nem Deus faz isso. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente quer que Deus abençoe onde não tem semente, aonde a gente não plantou, onde a gente não está semeando, a gente quer alcançar. Quando a coisa aperta, a gente desespera. Aí Deus olha e fala assim, vai apertar porque não tem semente. Não estou falando de coisa financeira não, fica tranquilo. Fala para o seu irmão, guarda seu dinheiro, fala para ele. Fala para ele, guarda seu dinheiro. É tudo, irmão. Quem está pegando a visão? Então quando a coisa arrocha, Deus olha e fala assim, eu quero regrar, mas eu vou esperar ele plantar a semente. Quem está pegando a visão, irmãos? Tem coisa na minha vida que Deus não fez, não é porque Ele não quer, porque não tem semente. E eu falei, eu entendi, Jesus. Peguei a visão. Vou ensinar o povo sobre esse princípio. Se você aplicar, entenda, não tem como. Vai transformar a sua vida em pouco tempo. Nesses 3 meses que ainda faltam para acabar o ano, não é 3 meses? Ou 4 meses, está para acabar o ano, sim ou não? 4 meses. Entenda, tem como você viver algo extraordinário da parte de Deus. Tem como você viver algo assim, transformador da parte de Deus. Porque eu estou aqui para isso, e você? Eu estou aqui para ser transformado, irmãos, é de glória em glória, até que Ele venha, sim ou não? Até Deus encontrar a gente na estatura de um varão perfeito, de uma varoa perfeita, irmãos. Quem está entendendo, então, entenda isso. Não dá para fazer um culto natural e querer que Deus fale de maneira espiritual. Não dá para que na hora da palavra está sendo liberada, você ficar, segunda-feira eu tenho que arrumar isso. E Deus está falando, a segunda-feira para Ele nem existe. Quem está entendendo, irmãos? A segunda-feira, não, quinta-feira, feriado. Aí você está, vida, lascada, tô devendo, não dá nem para viajar. Meu Deus, mas tem difícil. Aí você começa a reclamar, todo mundo vai viajar, só eu que não. Aí baixa em você o Espírito, ó céus, ó vida. A hiena, ó azar, ó vida. Sim ou não, irmãos? Você não vai viajar, mas está sadio. Tem gente que não vai viajar porque está doente. Quem está pegando a visão, irmãos? Quem está entendendo? Uns não vai viajar porque é muito difícil. Está entendendo, irmãos? Ele até tem o dinheiro, mas é difícil ele gastar. Não é verdade, não é? Tem uns maridos que estão com o escorpião no bolso. Está difícil. Está entendendo, irmãos? Não posso. Está muito difícil. Sim ou não, irmãos? Mas nessa noite eu quero liberar isso para você. Quantos conseguem levantar a mão para os céus? Não deu para pregar hoje não. Eu só estou na introdução. Para te falar a verdade para os irmãos. Nem a palavra eu abri. Mas eu vou te entregar de maneira rápida a pregação. Mas levanta sua mão, profeta, sobre a sua vida. Eu não sei qual é a semente, mas eu consigo ver pela revelação, pela visão, Deus. Eu vejo 3 tipos de semente nessa noite. Isso aqui é coisa de doido, é coisa de gente doida, irmã. Tem povo que não acredita nessas coisas não, mas você fica em paz. Se você não acreditar, fica em paz. Eu não vou ficar chateado não. Mas eu consigo ver 3 sementes aqui. Eu vejo uma semente, irmão, bem dourada. E eu perguntei ao Espírito Santo, o que é isso? Eu vi uma semente, irmãos, em forma de bronze, outra em forma de prata. Eu perguntei ao Espírito de Deus, o que é isso?
E Deus, na verdade, trouxe a revelação dessa semente de ouro, semente de prata, semente de bronze. Eu não sei, na verdade, que você pode... Fica com a mão levantada que eu vou liberar para você a palavra, para você poder receber isso. Eu vejo que tem seleção de semente de ouro, de prata e de bronze. Entenda isso nessa noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida esse entendimento poderoso da palavra. Porque tem gente que pode viver uma semente de ouro, tem gente que pode viver uma semente de prata, tem gente que pode viver uma semente de bronze. Entenda isso, olha que coisa forte. Eu vejo nessa noite Deus prosperando algumas pessoas nesse ambiente. Mas não é prosperando de qualquer jeito não, irmãos. É prosperando, abrindo as portas, escancarando, as pessoas falando como que chegou lá, de que jeito. Eu vejo Deus fazendo isso nessa noite. Eu vejo empresas indo para o jornal, na propaganda, conseguindo pagar horário de propaganda nas emissoras mais caras. É uma semente. Eu vejo uma água descendo como um rio nesse lugar, irmãos. Porque nesse altar tem semente. Nesse altar tem uma semente que é a palavra revelada, uma palavra de entendimento, uma palavra de ousadia, uma palavra de coragem. E se está acontecendo alguns milagres, só Deus, irmãos. É tudo a respeito a Ele, a glória é dEle, a manifestação é dEle, tudo é dEle, entenda isso. Se você for ousado ao ponto de começar a plantar semente no seu casamento, essa água vai alcançar seu casamento. Se você tiver coragem de plantar semente na sua vida financeira, essa água vai alcançar a sua vida financeira. Se você tiver coragem de plantar semente, irmãos, na sua vida familiar, emocional, conjugal, na sua vida sentimental, eu profetizo nessa noite, Deus vai lançar água sobre a sua semente nessa noite. Você vai prosperar a ponto do barco não caber aos peixes. Você pedir para compartilhar, pedir ajuda. Entenda isso, não é porque está sofrendo, não é porque não está dando conta de administrar e nem carregar aquilo que Deus está dando. Só um barco não vai dar, vai ter que ter 2 barcos. Porque a pesca vai ser tão maravilhosa que só um barco não é capaz de suportar o que Deus está entregando nessa noite. Entenda isso, nós somos entenda isso, nós somos essas pessoas no barco que ouvem a palavra, é pela tua palavra eu vou lançar as redes. Eu pesquei toda a noite, Jesus, mas pela tua palavra eu estou disposto a voltar naquele lugar de humilhação. Pela tua palavra eu estou disposto a voltar naquele lugar de fracasso. Onde eu fui humilhado eu vou ser exaltado. Aonde eu fui fracassado eu serei vitorioso. Esta palavra Deus está disposto a lançar em o nome de Jesus, a derramar uma bênção tal. Não dá nem para explicar, é tal que abastenha. E vós sereis uma terra deleitosa. Sobre a sua casa terá paz, sua vida, sua família terá saúde. Deus te guardará na entrada e na saída. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Deus te levantará por cabeça e não por cauda. A presença do Senhor te dará entendimento. Se você está vivendo alguma coisa impossível nessa noite, coloque na presença de Deus e Deus te dará a resposta. Pastor, está perdido? Não! O que Deus coloca as mãos não está perdido, igreja. Tem uma palavra andando nesse lugar de restauração. Deus me diz que está restaurando casa, está restaurando casamento, está restaurando famílias nessa noite. Deus está resgatando o que está, na verdade, o que falou que vai ser quebrado, o que falou que vai ser, na verdade, desfeito. Deus me diz nessa noite que Ele é o Deus da restauração, que Ele é o Deus da restituição. Você não consegue nem usar aquilo que Deus vai restituir, porque o mínimo de Deus é 7 na sua restituição. E eu profetizo sobre a sua casa, Deus vai lançar água onde tiver semente. Deus está levantando uma igreja que está disposta, na verdade, disposta a plantar sementes. O povo de Deus sofreu 2 grandes cativeiros. Fala 2 grandes cativeiros. Primeiro cativeiro, 430 anos. Fala 430 anos. Segundo cativeiro, fala 70 anos. Fala para o seu irmão, pega essa visão. Primeiro cativeiro, 430 anos. Diz a Bíblia que o povo clamou. Deus preparou Moisés, levantou Moisés tirou o povo do cativeiro. E diz a Bíblia que na saída Deus já tinha falado com Abraão. Fala Abraão. Porque entenda isso, Deus falou com Abraão antes do povo ser levado cativo. Entenda, quantos anos tem Abraão e Moisés no Egito? Passaram 430 anos lá. Deus falou com Abraão antes, muito antes. Entenda isso. Falou, meu povo vai ficar escravo por 400 anos. Eles ficaram mais 30, por quê? Desobedeceram no processo. E toda vez que eu desobedeço no processo, aumenta o tempo de ficar naquele processo. Quem está entendendo, irmão?
Tem gente que está um passo de receber aquilo que é para receber, mas ele desobedece no processo. Porque o propósito, irmãos, entenda isso, o processo te fere, mas o propósito te cura. Vamos de novo, o propósito? Não, o processo me fere. E o propósito? Me cura. Fala primeiro cativeiro, fala Deus deu ouro. Fala em abastança, fala assim, muito ouro. O povo batia na porta dos hebreus e falava, Deus mandou você me dar ouro. E eles davam o quê? Deus mandou você dar essa roupa. Eles arrancavam a roupa e davam para o povo, porque eles queriam que o povo fosse embora, porque eles estavam com medo do povo de Israel, depois da 10ª praga. Quem está pegando a visão, irmão? Entenda, a Bíblia vai dizer que naquela noite o clamor foi tão alto que chegou aos céus dos egípcios gritando, porque em toda casa tinha uma perca, em toda casa tinha alguém que tinha morrido, dos seus primogênitos. Está pegando aí, irmãos? E a Bíblia diz que quando o povo saiu, eles pegaram o quê? Fala ouro, fala ouro, muito ouro. E eles se perguntavam, o que nós vamos fazer questão de ouro no deserto? Tudo aquilo que Deus dá, Ele tem um propósito. Fala comigo, tudo aquilo que Deus me dá, Ele tem um propósito. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Sabe qual é o nosso maior erro? Aquilo que Deus está me dando, eu achando que é para mim. Achando que é para mim administrar. A mulher, quando teve o azeite multiplicado, ela voltou em quem? Em quem? Quem tinha dado a palavra para multiplicar o azeite? Ela tinha que voltar em quem? Quem mandou o azeite ser multiplicado? Sabe qual é o nosso maior erro? Deus nos abençoa e a gente quer dar destino para aquilo que Deus nos deu. Você viu a sabedoria dela? Ela fala e volta, aconteceu um milagre. As vasilhas estão tudo cheias lá em casa. E o azeite só parou por quê? Fala para o seu irmão, o azeite é infinito. O que está faltando? Está faltando é panela, irmão. Você já pode pensar nisso? E nós estamos sendo uma panela que não quer ser cheia. Por isso que o azeite parou na nossa casa, por isso que o azeite parou na nossa vida, por isso que o azeite parou na nossa família, por isso que o azeite parou nos nossos projetos. Nós estamos sendo panelas que não querem ser cheias. Primeiro cativeiro, Deus deu, fala ouro, em abundância. O que o povo fez com o ouro? Primeira parada, fala, primeira parada. Fala, primeira parada. Povo, Moisés sobe ao monte. Fica só, quem? Fala, Arão. O povo foi na mente de Arão. Falou, não, Moisés morreu, esqueceu de nós. Vamos fazer para nós um Deus para nós adorar. Diz a Bíblia que Arão mentindo, que ele mentiu, jogou o ouro no fogo, saiu o quê? Fala um bezerro de ouro. O povo não sabe lidar com ouro. Por quê, pastor? Ouro na Bíblia quer dizer glória de Deus. Segundo cativeiro, o que Deus faz? 70 anos. Salmo 106. 126, Ned? Abre aí, eu vou encerrar. Nem preguei hoje, mas vou encerrar. Vai lá. 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram aonde? Estava como os quem? Uau! Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por estes. Uau! Grandes coisas fez o Senhor por... Você consegue falar isso? Deus fez grandes coisas por mim, pela minha casa, pela minha família. Não era para mim estar aqui. Deus! Eu era para estar apodrecendo na cadeia. Eu estou aqui. Pelas quais estamos o quê? Só é difícil porque você não começou. Porque eu estou alegre. Sei quanto a você. Mas nessa noite eu estou muito. Agora eu vou sair até para comer. Só para você pensar. Só para você pegar a visão. Nós estamos de que jeito? Uau, fala, você consegue dar um sorriso? Sorri aí, irmão. Deixa eu ver a cara dentária. Sorriso bonito, hein, irmão? Irmão, nós somos felizes, mas feliz da série. Eu sei para onde eu vou. Você consegue falar isso? Eu sei para onde eu vou? Eu tenho um Deus que me salvou, irmão. Fui feito para ir para o inferno, não, irmão. Eu vou para o céu. Você vai me encontrar lá no céu, pode ter certeza. Olha o versículo. Olha que coisa forte. Trazei-nos o quê? Outra vez. Traze-nos outra vez, Senhor. Da onde? Como as correntes das águas do sul. Os que semeia com... não. Os que semeia em lágrimas cegarão com alegria.
Aquele que leva a preciosa o quê? Andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, de novo, trazendo consigo seus, uau! Segundo cativeiro, Deus falou, não posso dar ouro mais para o povo, vou dar semente, porque meu povo não sabe lidar com a minha glória. Não pode subir um pouquinho que já está na gilete, já não precisa de mais ninguém. Pode comprar um carro novo, compra uma casa, compra um carro. Você sabia que já teve irmão que veio aqui esconder o carro? Fiquei rindo, irmão. Você pensou nisso? Teve irmão que veio aqui, irmão, ele guardou o carro lá longe. Sério, irmão. Segundo cativeiro, Deus deu semente. Guarde isso, irmãos. Vai ser muito milagre. Deus quer pegar você disponível. Fala assim, disposto e disponível. Porque não vai dar tempo de falar que vai enterrar alguém. Está pegando a visão, irmãos? Segundo cativeiro, Deus falou, agora eu dou semente para vocês. Muita, fala comigo. Muita semente. Quem pode levantar a mão e falar assim, eu recebo sementes espirituais. Fala primeiro, sementes espirituais. Fala assim, põe a mão na mente e fala assim, alma, mente, se submeta para receber sementes espirituais, sementes de, fala assim, de fé. Fala, alma, eu te subjugo a entender e a receber sementes, ideias, pensamentos espirituais que vão gerar, fala gerar, milagres inteligentes da parte de Deus. Levanta as mãos agora e fala assim, eu recebo sementes. Fala com alegria nessa noite, porque semente não foi feita para comer, mas foi feita para semear. No nome de Jesus. Fique de pé no nome de Jesus, eu vou encerrar. Outro dia nós pregamos a pregação. Levanta a mão assim, ó. Fala comigo assim, eu entendi nessa noite que Deus está pedindo para mim. É só para eu obedecer e confiar. Assim como o Naamã fez. Nem deu para pregar do Naamã, mas o dia nós prega. Mas olha que coisa forte. Com a mão estendida, faz sim, moço. Deus está liberando algo sobre a sua vida. Talvez você não está vendo nada, mas isso não impede Deus de estar agindo. Você não está vendo o ar e Deus está fazendo. Você está respirando o ar, você está vivo, mas você não está vendo o ar. Você consegue falar comigo assim, Espírito Santo, tem uma palavra sobre a minha vida, que foi liberada a Abraão, onde ele colocasse as suas mãos, abençoado seria. Fala assim, eu creio nessa noite, que quem planta semente, nunca vai colher semente, vai colher frutos. Fala, tira essa mentalidade escassa, pobre da minha mente, porque se mudar no meu pensamento, vai mudar nas minhas ações. Fala, Deus, eu quero ser um semeador nessa terra, em várias áreas da minha vida, dos meus próximos, da pessoa que está próxima de mim. Fala, eu quero ser um plantador de semente. E fala comigo assim, Espírito Santo, eu não quero perder semente. Fala para mim, olha para mim agora e fala assim, eu não quero perder semente. Sabe por quê, irmãos? Posso falar? Pode falar se vai suportar. Pergunta se você vai suportar. Pergunta para ele. Não, pergunta, fala assim, você vai suportar? Posso falar? Tem gente aqui que já perdeu dinheiro para tudo. Já perdeu dinheiro em mau negócio. Já perdeu dinheiro em escutar as pessoas. Você já perdeu dinheiro em tudo. Só nunca perdeu dinheiro para Deus.
Você aceita fazer um negócio errado e perder o dinheiro. Mas você nunca perdeu o dinheiro para Deus. Escutou a pessoa errada, perdeu. Tem gente que perdeu o dinheiro para tudo, menos para Deus. Quem planta semente nunca vai colher semente. Se mudar aqui, ó, vai mudar aqui nas ações. Você quer viver algo diferente? Tenha uma atitude diferente. Você quer sair de um culto? Irmão, escuta aqui, ele nunca vai ser um culto emocional. Ele sempre vai ser um culto de ativação. Eu estou aqui só para isso, para ativar a sua fé. Você sair daqui e falar: nossa, eu entendi o que é obediência, o que é confiança. Pegou a visão? Então levanta a sua mão, eu vou encerrar. Tem uma profética aí nas suas mãos. Quem planta semente nunca colhe semente. Deus hoje está desconstruindo algo em nós, irmãos. Só está difícil porque você não começou. E que obedecer e confiar é muito melhor do que sacrificar. Quem está pegando, irmãos? Nessa noite eu profetizo o extraordinário de Deus essa semana. Uma semana de feriado, mas eu profetizo o extraordinário da parte de Deus. Domingo que vem eu tenho uma palavra, irmãos. É ceia. Não falte, irmãos. Vai ser algo profético sobre a sua vida. Mas até domingo agora, eu vejo Deus operando milagres, irmão. Coisa muito grande. Talvez tem coisa que é para sair, só está faltando você plantar uma semente, Deus jogar água nessa coisa que está para sair. É só você ter uma atitude de fé, porque Deus está te honrando para um propósito. Nessa noite eu libero sobre a sua vida esse destravar de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu profetizo a sua vida avançando e prosperando. Eu profetizo a sua casa avançando e prosperando. Eu profetizo a sua família avançando e prosperando. Eu profetizo a sua vida deslanchando nesse mês de setembro. Eu profetizo as pedras saindo do seu caminho. Eu profetizo todo espírito de mentira, de escassez, toda a fúria do inimigo saindo do seu caminho. Eu profetizo um mês de setembro abundante, um mês de setembro sadio, um mês de setembro onde você é curado, onde você é transformado, onde Deus visita a sua vida, onde os papéis são assinados, onde as causas são na verdade soltas. Eu profetizo o seu negócio prosperando. Vai pegando aí, irmão, eu estou profetizando. Eu vim como profeta nessa noite. Eu profetizo a sua empresa prosperando. Eu profetizo aquilo que você sonhou, o seu negócio, aquilo que você está colocando nas suas mãos, seu tempo, sua energia, seu sangue e seu suor. Eu profetizo isso deslanchando a ponto de você não ter controle, entender que é Deus quem está fazendo. Eu profetizo nessa noite, irmãos, eu profetizo sobre a sua vida, a sua saúde psicológica, sobre toda doença psicossomática, em o nome de Jesus, que você seja sarado, curado, toda ansiedade, todo medo, sai agora em nome de Jesus. Todo rastro de depressão, de aflição, em nome de Jesus eu profetizo, sai. Todo medo de falar, eu não dou conta, não é para mim, eu não posso, não vai dar certo, eu não consigo, minha casa não é boa, minha família não é feliz. Eu profetizo todo tipo de pensamento fora da sua vida agora, em nome de Jesus. Ei. Tem anjo de Deus nesse lugar fazendo algo poderoso, irmãos. Se você conseguir só fechar os seus olhos, não se preocupar com mais nada, e só adorar a Ele, e dizer que Ele é bom e que Ele é fiel, se você conseguir se alegrar com aquilo que Deus está para fazer, Deus diz em Romanos 8:18: as aflições do tempo presente não são para ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós. Deus me mostra a família sendo liberta agora, nesse momento, pelo poder da palavra profética sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. A Refrigério é uma igreja generosa, e nós vamos ter semente no reino dos céus. E eu quero ter sementes plantadas no reino. São sementes que são eternas. Talvez você quer fazer essa oração: Deus me prospera. Seja sincero, fala: Deus, até aqui eu queria prosperar sem sentido, sem propósito, mas agora eu quero prosperar para a verdade, para louvor da sua glória. Eu quero prosperar para me semear no reino, aonde as sementes são eternas. Porque quando você semeia, o reino avança. Quando você semeia no reino, o reino avança. Oh Espírito Santo, eu creio nisso. Há um avanço acontecendo, há uma unção de rompimento nesses dias, há uma unção de destravar, de despertar sobre a sua igreja. Pai, há uma revelação da palavra, há uma revelação. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército vai soprando, Espírito Santo, esse destravar, esse romper. Coisas
estamos aqui para receber, Deus, para te adorar. Nós estamos aqui para acessar o teu reino, para acessar a tua glória, para acessar a sua presença. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Espírito Santo vai batizando com fogo. Ouço cadeias quebrando. Sopra a unção, o vento impetuoso, batismo com fogo. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Sopra, Espírito. Ouço cadeias quebrando. Sopra o teu fogo, vem batizando com fogo. Poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. 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 Coloca a mão no seu coração. Que nessa semana você viva na revelação dessa palavra profética. Que você viva nessa semana o melhor de Deus para a sua vida. Que coisas de Deus alcancem o seu coração nessa noite. E que essas coisas de Deus, a voz do Espírito de Deus, a manifestação da presença de Deus te alcance nessa semana. Que você possa viver um romper, um destravar de Deus, um boom de Deus, um já de Deus, e já, um de repente de Deus, e de repente o cárcere tremeu, e todos foram soltos. Que nessa semana você possa viver isso, debaixo da unção e da revelação dessa palavra. Que em nome de Jesus, que tudo aquilo que você achar que está muito difícil, só comece nessa semana. Pastor, está difícil orar, comece. Está difícil jejuar, comece. Está difícil ler a palavra, comece. Está difícil adorar, comece. Só comece, igreja, nessa semana. Você está debaixo dessa revelação. Até domingo que vem Deus vai fazer milagres extraordinários sobre a sua vida. As pessoas estão aí na internet, estão nos ouvindo. Pega essa visão, pega essa palavra no nome de Jesus. Deus nessa noite acessou a refrigério. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. No nome de Jesus.